Oi, meus irmãos prósperos! Estou feliz que você esteja aqui. Já dá um like, se inscreve no nosso canal aqui, ativa o sininho, tem muito conteúdo legal chegando aí. E hoje nós vamos falar sobre os segredos da mente milionária na Bíblia. Esse é um vídeo inspirado no livro Os Segredos da Mente Milionária, em conjunto com a Bíblia. Os princípios mais importantes que tem nesse livro são leis universais, são leis bíblicas. Eu vou ler com você e vou te ajudar nisso, porque você sabe que a sua prosperidade, você sabe que a prosperidade das pessoas dependem e começam na sua mentalidade, começam na nossa mente. Eu tô aqui de terninho já para representar aí bonitinho e tudo mais. Primeiro arquivo de riqueza. As pessoas ricas, elas têm autorresponsabilidade. A riqueza delas só depende delas. Então, a frase é: eu crio a minha própria riqueza. Eu faço as coisas. Vamos parar de se vitimizar, vamos parar de apontar o erro para os outros. Eu não tenho sucesso, então eu fico falando que o outro, que fulano, que ciclano, que por causa do meu pai, por causa da minha família, por causa não sei o quê. Meus amigos, sim, muitas coisas que aconteceram na nossa vida, onde a gente cresceu, o ambiente que nós crescemos, influencia nas nossas finanças hoje em dia. São crenças limitantes que foram colocadas na mente. Problemas emocionais podem ter desencadeado isso. Às vezes as pessoas gastam muito dinheiro por problemas emocionais. Mas isso não define o seu sucesso ou o seu insucesso. Deus te deu ferramentas. Deus está te dando, por exemplo, esse vídeo para você assistir. E o que você vai fazer com essas ferramentas? Você vai fazer acontecer. Você vai transformar a tua vida. Então, pare de culpar as outras pessoas. Entenda isso. Isso aí não é culpa do governo, não é culpa dos seus pais, não é culpa de Deus, não é culpa de alguém que não gosta de você, mas sim é culpa sua. Você tem gastado muito. Então pare de dizer que tal governo vai melhorar as coisas, esse governo vai fazer isso, esse governo vai fazer aquilo. Não. Você tem que se autorresponsabilizar. É isso que as pessoas ricas, é isso que as pessoas bem-sucedidas fazem. E eu quero ler um versículo da Bíblia que fala para nós. 1 Coríntios 3, versículo 8. Diz assim, quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Olha que importante. Quem planta e quem rega trabalha para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. Mas o que está dizendo aqui para nós? Vai receber de acordo com o seu trabalho, ou seja, sua autorresponsabilidade. Coloque isso na sua mente. Eu crio a minha própria riqueza. Esse versículo vai te ajudar. O próximo fala para nós assumirmos o compromisso da nossa vida em sermos prósperos. Você deve assumir o compromisso de ser próspero com você mesmo. Você deve falar assim para sua mente: eu vou ser próspero. Eu vou ser próspero. Deuteronômio 30, versículo 9 diz assim, o Senhor seu Deus lhe dará sucesso em tudo que fizer. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. Olha que maravilhoso. Deus, Ele é um Deus da fartura, Ele é um Deus que quer nos guiar, mas nós precisamos assumir o compromisso de sermos prósperos. Por isso que eu quero fazer um compromisso com você aqui. Você vai fazer um compromisso comigo. Você vai fazer um compromisso de não ficar onde está. Se você está assistindo esse vídeo, você quer prosperar financeiramente. E eu não falo aqui, antes de alguém me xingar nos comentários, de teologia da prosperidade. Não. Eu falo que o nosso Deus, Ele nos entrega e nos mostra na Bíblia recursos para a gente prosperar financeiramente. Mas não existe esse negócio de barganhar com Deus. Eu coloco 100 e vai voltar 200. Não. Eu tô falando aqui de você trabalhar, de você fazer acontecer, de você aprender a investir, você organizar a sua vida financeira. Pessoas ricas assumem o compromisso de ser uma pessoa próspera. Outra coisa que as pessoas ricas fazem, elas pensam grande. Isso é muito importante. Nós devemos lembrar isso, meus amigos. As pessoas ricas, elas pensam grande e pensar não custa nada. Vamos pensar em coisas grandes, em coisas maravilhosas que Deus tem nos dar? Eu vou achar aqui, Salmos 2, versículo 8, para você. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira com a sua propriedade. Como sua propriedade. Olha que interessante. Deus fala para nós que Ele quer nos dar grandes coisas, nós devemos pensar grande. A gente pode pedir as coisas para Deus, mas nós devemos fazer também. E aqui está falando para nós que nós devemos pensar grande. E o autor do livro Segredos da Mente Milionária também fala que os empresários, as pessoas ricas, elas pensam grande. O que significa pensar grande? Você vê que muitas pessoas, isso com mentalidade mais pobre, uma mentalidade escassa, elas olham os problemas e começam a reclamar. Você já viu aquela pessoa que é tão boa na reclamação que convence qualquer um? Qualquer um que chega perto dele é afetado, ou perto dela.
e reclama, reclama, reclama. Agora as pessoas ricas, elas olham para um problema, meu amigo. Elas olham aquele problema, elas falam assim, eu posso solucionar. E se eu solucionar esse problema, eu vou ajudar muitas pessoas. Nós não tínhamos, há uns anos atrás, o problema da própria comunicação. E foi resolvido pelas pessoas que começaram a desenvolver, por exemplo, o celular, o computador, o tablet, essas coisas, para se comunicar. Então a pessoa está lá na China e eu consigo hoje em dia conversar com ela. Antes teria que chegar meses depois. Você vê que as pessoas criaram uma facilidade. Isso é maravilhoso. Os empresários, eles fazem isso. Você deve entender que ganhar dinheiro é isso, resolver problema. O que o mecânico está fazendo no seu carro? Está resolvendo o seu problema. O que o dentista está fazendo? Está resolvendo o seu problema. O que um vendedor está fazendo? Está resolvendo o problema do cliente. O cliente quer ou o cliente precisa de alguma coisa, o vendedor vai lá e dá para ele. O vendedor vai lá e vende para ele. Outro arquivo de riqueza fala para nós o quê? As pessoas ricas admiram outros ricos. Muito interessante e muito importante isso, meus irmãos. Aí, alguns vão falar para mim assim, Marlon, você quer falar de teologia da prosperidade. Você quer falar que nós devemos ser ambiciosos. Não. Na Bíblia, nós temos vários personagens que foram ricos. Eu quero ler para vocês Abraão. Abraão, Deus fala assim dele, Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Gênesis 13, versículo 2, fala para nós isso. Que Abraão ele era muito rico e Deus dava muitas coisas para ele. Já ouviu aquela frase, abençoa o que você quer? Abençoa o que você quer por quê? Porque quando você abençoa, quando você fala bem das coisas que você quer, você vai adquirir aquelas coisas. A sua mente vai programar. Quando você começa a gostar de alguma coisa, você não vai lá atrás, a sua mente faz igual com você. Então, se você ficar falando mal das pessoas que são ricas, das pessoas que têm dinheiro, das pessoas que construíram alguma coisa na vida, você ficar falando que as pessoas são avarentas, são egoístas e tudo mais, você vai procurar cada vez mais não ter dinheiro. Você vai procurar cada vez mais ter uma mente escassa. E você não vai querer ser igual a essas pessoas. Outra característica milenar, essa daqui é muito assim, um princípio bíblico que veio muito antes de eles escreverem qualquer livro. 1 Coríntios 15, versículo 33. Não deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. As pessoas ricas de mentalidade prósperas, elas andam com outras pessoas e indivíduos de sucesso, pessoas que tiveram sucesso, pessoas prósperas. Essas pessoas, elas procuram companhia de pessoas que realmente fizeram alguma coisa na vida. E agora eu não estou falando para você humilhar, para você olhar para o seu vizinho ou para alguém que você conhece e falar, não. O negócio aqui é o seguinte, você deve procurar a companhia de pessoas de sucesso, mas você deve tratar a pessoa que, por exemplo, não tem condições financeiras, você deve tratar ela com o amor possível, poder ter ajudado. Mas o mais importante é que se você anda com pessoas que só sabem reclamar, se você anda com pessoas que só sabem gastar todo fim de semana o dinheiro, se você anda com pessoas que não pensam no seu futuro, você vai se tornar igual. Você já sabe o ditado, né? Me diga com quem andas e eu te direi quem você é. Então, com quem que você está andando? E aí tem uma pesquisa que fala para nós, meus amigos, muito importante essa pesquisa, que a média nossa é nós ganharmos pelo menos 20% a mais ou 20% a menos das pessoas que a gente se envolve, das pessoas que a gente tem um relacionamento, que a gente faz alguma coisa com essas pessoas. Se você tiver a oportunidade de encontrar com alguém que seja muito rico, de encontrar com pessoas e conversar com elas, como que essas pessoas fizeram, conversar com elas, como que essas pessoas chegaram lá, como que elas chegaram no sucesso. Converse e aprenda. Essas pessoas têm muito que nos ensinar. Não significa que você deve desprezar as outras pessoas, mas significa que essas pessoas são pessoas que tiveram sucesso. E você deve olhar para elas e falar, eu quero ser igual o que essa pessoa fez, e vai atrás, vai para cima. Faz acontecer. Se você tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente, conversar com essas pessoas, converse, aprenda com elas. São pessoas de sucesso, pessoas que prosperaram financeiramente. O último arquivo bíblico que eu vou falar para você aqui, arquivo de sucesso e bíblico também, ele é muito importante. Os Segredos da Mente Milionária fala para nós que as pessoas de mentalidade rica, as pessoas de mentalidade prósperas, elas agem apesar do medo. E eu quero que você pegue isso. Apesar que tenha medo, apesar que a gente vai reclamar, vai ter gente que vai falar que tá errado, que você tem que fazer diferente. Haja apesar do medo. Olha o que Deus fala para Josué quando ele esteve com medo. Josué, ele agora ia ser líder, um dos maiores líderes. Moisés, ele ia ser no lugar de Moisés, era uma responsabilidade enorme. O que Deus fala para ele?
Josué capítulo 1, versículo 9. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Que maravilhoso, Josué. Que maravilhoso. Deus estará com Josué aonde ele andar. Confie e faça aquilo que você ama. Esse último arquivo de riqueza, essa última arquivo de uma mente milionária, mostra para nós que se você está procrastinando, se você está deixando alguma coisa para depois, se você está com medo que alguma pessoa vai falar isso, alguma pessoa vai falar aquilo, você vai ficar parado. E as pessoas de mentalidade próspera, elas agem apesar do medo. Você não sabe, às vezes, como é que começa um negócio. Às vezes você quer empreender, você quer fazer alguma coisa para você ganhar mais. Comece. Não tenha medo. Comece. Vai lá, estuda o que você quer, mas começa a prática. Apesar do medo de dar errado, apesar do medo de outras pessoas falarem que você fracassou. Vai lá e faz acontecer. Não tenha medo dessas pessoas. O único que pode parar você é a sua mente. É a única coisa que pode parar. As outras pessoas, elas vão falar coisas terríveis. Confia em Deus e acredita e faz com medo. Antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer uma oração pela sua vida, para que Deus te guie. Nós devemos orar também pela prosperidade financeira. Deus, Ele é um Deus que nos abençoa e nos guia. E não é pecado, não é errado você orar para que Deus te abençoe financeiramente. O errado é como você pode usar esse dinheiro. Se é para as bênçãos de Deus ou para a maldição. Vamos fazer uma oração? Grandioso eterno Deus, estou aqui com os meus amigos, os meus inscritos no canal, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito venha guiar e cuidar de cada um deles. Pai querido, esteja na vida deles, abençoando, esteja fortalecendo. Pai, acima de tudo, que eles tenham uma vida espiritual ao Teu lado. Uma vida espiritual muito importante. Mas, Pai, hoje nós temos um pedido especial. Nós temos um pedido sobre esses arquivos que nós lemos aqui, Pai. Sabemos, como o Senhor promete lá em Deuteronômio, que o Senhor é um Deus da prosperidade, é um Deus da fartura, é um Deus da abundância, que o Senhor nos quer ver bem, o Senhor quer que os seus filhos prosperem. Então que o Senhor venha abençoar e guiar a vida dessa pessoa, que o Senhor esteja com ela, que essa pessoa haja apesar do medo, que essa pessoa consiga estar com pessoas boas e prosperar financeiramente, que essa pessoa consiga ouvir e seguir esses conselhos que a gente falou aqui, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Guia a nossa vida. Obrigado por quem está nos dando saúde e vida agora, em nome de Jesus. Amém.